Bom dia, queridas irmãs. Mais um dia em que nos reunimos virtualmente para estudarmos a palavra do nosso Deus. A nossa lição desta manhã traz um tema que é uma passagem da história da família de Jacó, em que, quando seus filhos já estão crescidos, pela própria constituição familiar, pelas desavenças que são criadas e pelas posturas dos próprios pais, se percebe no seio da família de Jacó, sim, o patriarca, o pai de uma grande nação, aqueles filhos dos quais sairiam as tribos de Israel, um desencontro familiar, um desequilíbrio familiar, várias situações que se configuram em desencontros familiares. O nosso texto áureo, que se encontra em Gênesis capítulo 37, verso 4, diz: Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo, a José no caso, e não conseguiam falar com ele pacificamente. Veja, irmãs, nesse versículo, a razão de um dos conflitos na família de Jacó: o favoritismo do pai em relação a um dos filhos. Causa um mal que se percebe desde a infância até a vida adulta, com transtornos, com traumas, com situações que se criam de divergências familiares, pela falta de sabedoria dos pais. E a verdade prática que tiraremos dessa lição, nesta manhã, é que no enfrentamento de uma crise, a família precisa da sabedoria divina. É indispensável, diante de uma crise instalada pelas nossas atitudes como pais, desavença entre filhos, falta de valorizar os princípios divinos dentro do lar. Uma vez detectada esta crise, é com a sabedoria do alto, a sabedoria divina, que nós poderemos dissipar e vencer esta crise. A nossa história é a história de José, uma das mais belas registradas nas Escrituras Sagradas. É uma história que mostra o amor de um pai, a rejeição e a inveja dos irmãos, a beleza de um jovem sonhador. São 13 capítulos no livro de Gênesis que vão revelar os desígnios de Deus na história de Israel a partir da história de José. Nesta lição, estudaremos a respeito das crises enfrentadas por José e a sua atitude diante de cada uma delas. Veremos que José, nesta lição e na próxima lição, nos deixou preciosas lições que nos ensinam como conduzir as nossas vidas em meio a situações e adversidades. As adversidades na vida de José contribuíram para que as promessas feitas a Abraão se cumprissem fielmente. Promessa essa que podemos ler em Gênesis capítulo 13. Jacó, pai de José, e sua família era constituída por muitos filhos. Os filhos de Lia, sua primeira esposa, já conhecemos essa história, e os 2 filhos de Raquel, José e Benjamim. Podemos encontrar em Gênesis capítulo 30 a 35, a constituição da família de Jacó. Levemos também em conta que eram reconhecidos filhos de Jacó os filhos da serva Zilpa e Bila. Mas aqui está o princípio de uma crise,
Jacó amava José mais do que a seus irmãos, por ser ele o filho da velhice, da esposa preferida, e lhe presenteou com uma túnica colorida. Essa túnica de várias cores, valorosa, feita pelo próprio pai, revelava uma posição de favoritismo do pai para com o filho, o que gera, até hoje, crises em nossos lares. Vamos cuidar, irmãs, da maneira como tratamos nossos filhos, se não estamos provocando neles competição desnecessária por nossas atitudes, em demonstrar favoritismo. O favoritismo, então, de Jacó por José, gerou algumas crises na família. Uma família dividida não pode resistir às crises, às intrigas, os problemas gerados pela disputa entre os filhos. Por isso, devemos amar os nossos filhos de modo altruísta e igualitário, percebendo as necessidades de cada um, sim, mas evitando qualquer tipo de preferência. Então, irmãs, o que fez com que os irmãos de José fossem tomados pela inveja e pelo ódio? Duas foram as razões principais. A primeira está no fato de José denunciar ao pai as más atitudes cometidas por seus irmãos. Em diversos textos bíblicos, lá de Gênesis, vamos verificar isso. O próprio pai colocava José para ser o vigia de seus irmãos. Às vezes, nós, pais, criamos inimizade entre nossos filhos, fazendo com que um dedure o outro, um instigue o outro a contar as peripécias dos irmãos, entregas dos maus feitos dos irmãos, e isso cria animosidade. Certamente os irmãos viam José como um traidor. A segunda razão estava no fato de José ser um sonhador, e em seus 2 sonhos relatados ao seu irmão, José aparecia em uma posição de honra. Hoje nós entendemos tudo isso como desígnio de Deus. Mas como entenderiam seus irmãos naquele momento, no contexto em que José relatava seus sonhos? Então, para além do motivo principal, que era a preferência dos pais em relação a José, a animosidade e a competitividade familiar que era criada, porque eram filhos de diversas mães. Também havia essa situação em que José era colocado na família como aquele que ia dizer ao pai o comportamento de seus irmãos. E os sonhos que José havia tido e que na juventude, no ímpeto, ele contava a seus irmãos, e os sonhos pareciam, sim, naquele contexto, muita soberba. É importante ressaltar que, embora a família de Jacó estivesse enfrentando a crise do favoritismo, do ódio, da inveja, da falsidade, ela era, sim, parte dos desígnios de Deus para a formação de um grande povo. Deus não pensa que nós somos os perfeitos quando vem a usar a cada um de nós na execução dos seus planos. Ele não julga segundo os critérios humanos. Ele olha além. Sua justiça e seus desígnios são perfeitos, apesar de nós, que somos injustos e imperfeitos. Os sonhos de José, que estão relatados no capítulo 37, versos 7 a 9, são esses. Certa noite, Deus deu a José um sonho, e o moço precipitadamente contou seu sonho a seus irmãos. O sonho era um feixe de trigo ao centro e 11 feixes de trigo se curvando diante daquele que estava ao centro. Quando ele contou aos seus irmãos, os seus irmãos
traduziram aquele sonho como uma soberba do irmão mais novo. Como ele, sendo o irmão mais velho, se curvariam a José. Nem sempre, queridas, podemos partilhar todos os nossos sonhos, os desígnios, os planos, a vontade de Deus que nos é mostrada de maneira indiscriminada. Alguns sonhos, algumas percepções, algumas revelações que temos diante da nossa relação com Deus, entendendo a vontade de Deus para as nossas vidas, devem ser guardados no nosso coração até que eles se cumpram integralmente, para que não haja má interpretação, para que não haja interferências de outras partes que venham minar, que venham interferir na execução do plano de Deus. O outro sonho relatado por José foi ainda mais contundente. Ele voltou a sonhar mais uma vez e relatou o sonho aos irmãos e ao próprio pai. Os sonhos de José, que foram dados pelo Senhor, tinham um significado e se cumpririam fidedignamente. Neste sonho, José se vê ao centro e ao entorno dele 11 estrelas, a lua e o sol. Até o próprio pai, Jacó, que o amava, interpretou aquele sonho como uma sandice, uma soberba de seu filho preferido. E, mais uma vez, José foi mal interpretado. Os sonhos de José se realizariam sim, e nós vamos acompanhar isso na lição do próximo domingo. Se Deus tem dado a você um sonho, irmã, guarde no seu coração um plano, algo que você gostaria de ver executado em sua vida, mas que você ainda não tem certeza como Deus vai fazer, o que Deus vai propiciar para que aquele sonho se realize. Eu não estou falando de todos os seus planos, de todos os seus sonhos. Eu estou falando daquilo que Deus coloca no seu coração, uma conquista, algo que você precisa fazer na obra do Senhor, mas que se você for falar agora não faz sentido. Então guarde no seu coração, pois no tempo próprio do Senhor, ele será realizado, ele se cumprirá. E o pior aconteceu. Capítulo 37, nós vemos que José é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Certo dia, os irmãos de José levaram seus rebanhos até Siquém, e José foi até lá, mandado pelo próprio pai, para ver se tudo estava bem. E levava também mantimentos. Mas chegando ali, descobriu que seus irmãos tinham ido para outro lugar, chamado Dotã. Ali eles estavam se relacionando com prostitutas, bebedeiras e etc. Descobriu que seus irmãos estavam ali desobedecendo seu pai. Quando os irmãos de José viram que ele vinha se aproximando, entendendo que ele era um espião do próprio pai, decidiram matá-lo. O plano era matar José e depois dizer ao pai que um animal selvagem o havia matado. Os irmãos de José tinham em mente fazer sim essa perversidade. Era uma ideia maligna. Mas Rúben, o irmão mais velho, não aceitou tal ideia. Aconselhou aos irmãos a jogar José em uma cova ali no campo. Rúben planejava, diz o texto, resgatar o irmão. Porém, Judá teve também uma outra ideia: vendê-lo como escravo. Assim, eles tiraram José daquela cova e o venderam como escravo aos mercadores por 20 moedas de prata. Uma injustiça, uma perversidade, uma ideia maligna, algo que ia marcar a vida daqueles irmãos de forma permanente. Na hora, movido pelo ódio, pela crise gerada desde a infância, desde o favoritismo do pai,
até mesmo do comportamento de José, mas principalmente pela falta do amor de Deus no coração daqueles homens, essa ideia se concretizou. Mas você sabe, e eu sei, que acima de tudo, Deus estava conduzindo a história de José. E como o mal, irmãs, nunca vem sozinho, depois de cometer essa atrocidade contra o seu próprio irmão, essa maldade, essa perversidade mesmo, os irmãos de José ainda arquitetaram um plano para enganar o coração de seu pai. Eles pegaram aquela túnica que foi presenteada a José pelo próprio Jacó, mataram um animal, mancharam a túnica com sangue e levaram até Jacó. O objetivo era enganar a Jacó. Eles fizeram seu pai chorar e sofrer por muitos dias, porque foi dado assim José como morto. Irmãs, o mal se instaura numa família que se deixa tomar por ações que não são conduzidas por Deus. Filhos em desavença, filhos em desunião, às vezes provocadas pelas atitudes dos próprios pais, que não sabem perceber que são filhos diferentes, mas que precisam ser tratados com a mesma deferência. São filhos diferentes, com necessidades diferentes, mas não podem ser induzidos a serem uns colocados contra os outros, com comparações, com intrigas. Precisamos cuidar da saúde emocional e comportamental da nossa família. O ciúme e a inveja sempre produzem tristeza e dor na família. Agora nós chegamos no capítulo 38 do livro de Gênesis, onde se constata um intervalo na história da vida de José, para relatar uma outra crise na família de Jacó. Essa crise agora envolve Judá, seus filhos e Tamar, sua nora. Judá, filho de Jacó, o chefe da tribo de Judá. Essa tribo foi a tribo onde nasceu a família de Davi e, consequentemente, nessa genealogia, chegamos até Jesus. A tribo de Judá é que, como remanescente do povo de Deus, prevaleceu até os dias de Jesus para ser o berço do Messias. Mas Judá e sua família enfrentaram também crises muito sérias, envolvendo seus filhos e a sua nora Tamar. Eu vou pedir que as irmãs façam como lição de casa a leitura do capítulo 38. Entendam essa passagem, que é cheia de nuances históricas, costumes da época, e também relata e retrata atitudes de Judá, de seus filhos e da própria Tamar, que estão longe, muito longe, do querer de Deus para a vida da família. Mentiras, desavenças, disfarces, promiscuidades. E aqui nós percebemos também, nesse contexto, que a família de Jacó não era uma família perfeita. Haviam crises envolvendo os filhos de Jacó, sua família, seus filhos, sua descendência. Como nós também não somos perfeitos, como a nossa família também não é perfeita. Mas Deus quer transformar toda essa imperfeição. E mesmo assim, quer nos usar para sermos bênção como família e como servos ou servas nas mãos do nosso Deus.
Por isso, irmãs, a nossa oração nesta manhã é para que Deus venha proteger a nossa família. Proteger dos males externos, mas também proteger dos maus feitos internos, que nós, muitas vezes, como pais, podemos provocar na vida de nossos filhos, com falta de sabedoria, com favoritismos, com comparações, com induzir os filhos a serem adversários ou intrigas entre eles não serem sanadas imediatamente por nós. Essas crises vão minando o relacionamento familiar. E nós precisamos, como servas do Senhor, pedir a Deus que venha proteger as nossas famílias de toda a ferramenta preparada contra as nossas famílias. Veja o que diz Isaías 57:17. Se Deus proteger as nossas famílias, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Se formos servos fiéis ao Senhor, gozaremos da justiça do nosso Deus, que procede do nosso Deus, para enfrentarmos as crises familiares. Toda a ferramenta preparada que vier contra o seio de nossa família, ou que minar dentro do seio de nossa família, não prosperará, porque nós estamos buscando em Deus a proteção. E toda a língua que se levanta para condenar a nós, os nossos filhos, a nossa família, também não prevalecerá, porque nós estaremos com Deus e em Deus, buscando realizar no seio da nossa família a justiça de Deus para as nossas vidas. É uma tarefa fácil, irmãs? Não é. Mas deve começar em nós, que somos o seio, o esteio. Deus colocou em nossas mãos como mães, avós, tias, mulheres de Deus, a oportunidade de estarmos rogando a Deus e trabalhando para que as nossas famílias não estejam enfrentando crises provocadas pelas nossas atitudes maléficas, mas que esteja buscando na justiça de Deus e no proceder de acordo com a justiça de Deus, para que ela seja protegida pelo nosso Deus. Que Deus abençoe, irmãs, a cada uma de nós nessa tarefa mais do que importante. Unidas assim, irmãs, em oração, vamos rogar a Deus pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, pelos nossos pais, pelos enfermos, pelos enlutados, pelos nossos amigos, irmãos em Cristo que estão em uma UTI ou que não estão conseguindo um tratamento digno pela crise que estamos enfrentando. Vamos orar pela nossa nação para que haja conciliação entre os governantes, ação que venha a proporcionar ao povo brasileiro aquilo que seja necessário para enfrentar esta crise. Vamos também, unidas em oração, nos colocarmos também como servas de Deus que somos, para proclamar as medidas necessárias, irmãs. Vamos respeitar as orientações médicas, científicas, vamos ter responsabilidade, vamos ensinar aos nossos filhos a terem responsabilidade diante dessa crise de saúde que estamos vivendo. Se é para usar máscara, se é para a higiene, se é para tomar a medicação, se é para nos prevenirmos, se é para mantermos o isolamento, vamos trabalhar para que nós, acima de tudo, unidas em oração, possamos vencer as adversidades. Que Deus a todas abençoe, todos os dias de nossas vidas. Amém.